concurseiro! Olá, concurseira! PM Bahia, mais uma Rota das 11. Agora o segundo reinado. Lembrando que no edital publicado, o primeiro edital, não havia no conteúdo programático o segundo reinado, intervalo de 1840 a 1889. Em seguida, a banca UniBFC fez uma retificação e incluiu esse tema. Então vamos revisar agora o segundo reinado, que você pode trabalhar em duas etapas praticamente. A primeira etapa, que é marcada por uma transição do período regencial, com o golpe da maioridade, assume o poder Dom Pedro II, que nesses 10 anos iniciais, rebeliões em São Paulo com caráter liberal, rebeliões também em Minas Gerais, em Pernambuco. Em seguida, uma estabilidade econômica, citando justamente a produção do café no Oeste Paulista, e aqui já entra mão de obra imigrante, e destacar também a crise do Império a partir de 1870, a questão social, aí entra em tema já a campanha abolicionista, a questão militar pós-guerra do Paraguai. Os militares querendo mais prestígio vão entrar em rota de colisão aí com Dom Pedro II, e a questão religiosa, esse impasse do Império com a Igreja Católica. A partir disso tem também o movimento republicano, a influência do positivismo, as ideias de Augusto Conte. É nesse cenário que tem a crise do Império e a chegada da República. Em linhas gerais, deve ser justamente esse eixo temático, nesse caminho que o IBFC pode abordar. Citar também a influência da Inglaterra nas questões nacionais, principalmente a questão da escravidão, tráfico negreiro, que vai ser uma tônica também deste início do segundo reinado. Vamos lá, Rota 1, baixe sua fichinha que está aqui na descrição. Além disso, deixa aquele like para dar moral ao nosso canal. Olha, galera, é tão complicado preparar uma aula, porque tem que você separar o material, separar as questões, gravar, fazer uma semi-edição, publicar para vocês. Então, cada like é uma forma de dizer valeu, professor. E psicologicamente falando, já há pesquisas, tá? Cada like, cada curtida dá um efeito assim, né, psicológico na pessoa, para você ficar mais motivado para trazer novos vídeos, tá bom? Faça isso. E o próprio YouTube é injusto com a gente publica alguns vídeos e de repente muitas pessoas não conseguem receber, mesmo com o sininho. Então faz isso, ajuda! Vamos lá, Rota 1, vamos que vamos! Os fatores abaixo, aquele que teve forte influência na queda do Império, como falei para vocês, a crise do Império se dá a partir de 1870, e a questão social, a questão militar, a questão religiosa foram fatores importantes. A letra A, invasão francesa no Rio de Janeiro. Essa invasão ocorreu no século XVI, então fora. Letra B, concorrência do açúcar antilhano. Isso se dá após expulsão dos holandeses. Isso é no período colonial ainda. Letra C, crise no escravismo, a questão social, a campanha abolicionista, a pressão da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro e depois a própria escravidão, o qual se constituía na base produtiva do Império, levando a uma crise econômica e a perda de apoio político dos cafeicultores. Porque aqueles cafeicultores do Vale Fluminense, aqueles que utilizavam ainda a mão de obra escrava, ficaram transtornados porque havia uma campanha para acabar com a... Claro, isso gerou um debate, mas havia muitos que defendiam que deveria ter a abolição sem ter o acompanhamento de indenização. Então, a própria aristocracia fica contrária a Dom Pedro, porque não vê vantagem em nenhuma das situações. Então, você tem a letra C, a correta. Isso contribuiu para a crise do Império. A letra D, Revolução Farroupilha, aqui período regencial. Guerra do Paraguai. Há uma relação, Guerra do Paraguai, que inclusive muitos escravizados ou escravos participaram, e como garantia a liberdade, a alforria. Só que foi uma guerra que também contribuiu para a crise do Império, no sentido de que os militares saíram com muita moral desta guerra, querendo mais prestígio, querendo mais privilégios. A Guerra do Paraguai, visto o quê?
com o acordo celebrado com a Tríplice Aliança, agora sim, Tríplice Aliança Uruguai, aí você tem Uruguai, Argentina, Brasil contra o Paraguai. O governo monárquico perdeu o apoio político dos cafeicultores e de setores descontentes do exército. Bem, não foi esse motivo, até porque esse acordo foi firmado entre os 3 países, mas isso não leva à crise, é o pós-guerra do Paraguai que teremos a crise, mas um elemento da crise, principalmente com essa questão militar, querendo mais prestígio. A rota 1, você marcaria, sem dúvida, né? Letra C de casa, relação crise com escravismo. Rota 2, nada se assemelha mais a um Saquarema que um Luzia no poder. Aqui é a relação entre liberais e conservadores. Não há nada mais liberal do que um conservador no poder, não há nada mais conservador do que um liberal. Ou seja, faria o mesmo saco. Se eu sou liberal, quando eu chego ao poder eu viro conservador, quando eu saio do poder eu viro liberal. Faço críticas, né? Eu posso fazer isso, fazer aquilo. Quando chegar lá não faz. Essa é uma frase que serve também para os dias atuais. A referência na citação aos partidos políticos que ocuparam o cenário nacional no período imperial, reforça a ideia de terem existido entre eles mais semelhanças que diferenças, ou seja, o desejo do poder, a permanência do poder no poder. No entanto, apresentaram especificidades, algumas das quais se encontram arroladas abaixo. Vamos lá. Aqui uma questão interessante para você perceber a perspectiva política dos liberais e também dos conservadores. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Em relação ao Estado Nacional, pelo menos no aspecto discursivo, os liberais tendiam a ser mais descentralizadores, sim. Isso. Teoricamente falando, sim. E os conservadores mais centralizadores, sim. Então, essa aqui está verdadeira. Se essa está verdadeira, você já elimina C e D, que já inicia com falsa. Ok? A segunda. Ambos os partidos lutaram pelo ato adicional. Só que eles não existem nesse ato adicional em 1834. Porque no período regencial tem 3 grupos políticos. Os restauradores, você tem os liberais exaltados e, claro, na perspectiva da formação dos partidos a partir de 1840, não, eu creio já a partir de 1838, esses grupos do período regencial vão entrar em difusão e vão formar, na origem, aos liberais, no caso, aos liberais e aos conservadores. Tipo, os restauradores que desejavam o retorno de Dom Pedro I, tudo perde sentido com a morte de Dom Pedro I em 1834. Logo, esse grupo vai mais para a ala conservadora lá na frente. Então, a consolidação desses 2 grupos políticos, a consolidação se dá justamente no início do Segundo Reinado. É por isso que teremos brigas em São Paulo, em Minas Gerais, em Pernambuco. Tá? O golpe da maioridade foi sustentado politicamente pelos liberais. Não, quem dá o apoio politicamente aqui são os conservadores. No caso aqui, sim, no caso ele está falando do projeto de reduzir a idade. Sim, tá certo. Porque, veja, é aqui que a frase tem um sentido. Quando diz assim, nada se assemelha mais a um Saquarema que um Luzia no poder. A ideia seria de que nada se assemelha mais a um liberal, um conservador, do que um liberal no poder. Ou ao contrário, nada se assemelha mais a um liberal do que um conservador no poder. Todos têm um projeto, se manter no poder. Logo, o golpe ele foi sim sustentado por esse projeto de manutenção de chegar ao poder. Agora, a briga vem depois, porque com o apoio do golpe da maioridade, reduzindo a idade de 18 para 14, os liberais vão brigar justamente com os conservadores, uma vez que Dom Pedro II vem abrir espaço para eles. Isso gera uma série de insatisfações. Então vamos lá, acompanha aí. A primeira está verdadeira, a segunda está falsa, e esse golpe, veja que tem a palavrinha, sustentado politicamente, sim.
O que gera para vocês uma dúvida. Ah, professor, mas eles não são liberais? Logo, os liberais não vão defender essa centralização, não vão defender o poder moderador em seguida, justamente. Mas veja que o texto ele diz assim, teoricamente podemos trazer algumas particularidades, mas são semelhantes nesse sentido de buscar o poder e permanecer no poder. Ao longo do segundo reinado, conservadores e liberais revezaram-se no poder, certo? E esses grupos políticos depois vão dar origem à corrente, né, do republicanismo. Aí tem o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista. Com o tempo, ambos os partidos tornaram-se abolicionistas. Não, os conservadores têm essa visão mais, o nome já está dizendo, mais conservadora, voltada aí para a aristocracia. Já os liberais, aqueles mais radicais, vão pregar sim o fim da escravidão. Então, a rota 2, letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos para a rota 3, a Revolução Praeira, Pernambuco, 1848. Como lembra o historiador Caio Prado Júnior, foi o último suspiro de vida. Para muitos autores, a Revolução Praeira foi o último movimento político que veio ameaçar essa centralização, porque depois foi um período de relativa estabilidade, como eu disse a vocês no início da rota. Então, sobre a praeira, podemos afirmar que, letra A, revezamento, no caso, né, desse momento até a década que antecede a República, até 1880, o perfil político do Brasil caracterizou-se pelo quê? Letra A, revezamento político entre restauradores, entre liberais e conservadores. A gente viu na questão anterior. Letra B, revezamento político entre liberais e conservadores, sim, que buscavam atenuar os conflitos, podemos dizer que sim, e acentuar a reciprocidade de interesses entre o governo e os partidos. Era justamente a perpetuação do poder. Rota 3, letra B de bola. Vamos para a rota 4. No Brasil, o movimento republicano se fortaleceu a partir de 1870, aí as ideias de Augusto Conte, no caso, o projeto, né, de ordem e progresso, e culminou com o fim do período monárquico. Inspiravam o ideário desse movimento, já disse, positivismo, federalismo e separação Estado laico, separação entre Estado e Igreja. Então, rota 4, letra C de casa. Rota 5. Foram responsáveis pela crise do regime monárquico, já citei, exceto a abolição da escravidão, contribuiu para a crise, sim. Desenvolvimento da cafeicultura no Oeste Paulista, sim. Declínio da atividade mineradora, aqui vem esse declínio, né, desde o século XVIII. O descontentamento dos militares após a guerra foram responsáveis pela crise do regime monárquico, preste atenção, que está relacionado ao século XIX. Vamos lá, ao final do século XIX. Abolição da escravidão, sim, porque teremos a campanha abolicionista. Letra B, desenvolvimento da cafeicultura no Oeste Paulista, sim, porque aí você já vai ter o incentivo à mão de obra dos imigrantes, italianos principalmente. Declínio da atividade mineradora, que é no século XVIII. A letra D, descontentamento dos militares após a Guerra do Paraguai, ou contra o Paraguai, sim, porque eles querem prestígio, sim. A criação do Partido Republicano, que vem endossar a necessidade de implantar esse modelo. Não tem nada a ver a relação aqui direta com a crise do regime monárquico, é a letra C de casa. Tá? Então, rota 5, letra C, declínio da atividade mineradora do século XVIII ali, estamos sem nada colônia ainda. Então, sem medo aí de errar, sem medo de você ficar aí, né, frustrado, letra C de casa, tá bom? Tá pedindo errada. Rota 6, vamos para a rota 6. O surgimento do movimento republicano após 1870 está ligado a várias transformações da sociedade brasileira, como? Letra A, interesse das oligarquias estaduais na descentralização política. Já existe esse projeto,
Até porque aí vem a ideia, lembra do Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Gaúcho, Pernambucano. Letra B, renascimento do Partido Liberal, formado pela burguesia urbana e financeira, não. Emergência de uma classe operária, mas aqui falar em classe operária, industrialização e além disso citar aí, né, essa classe operária que é formada por imigrantes, ainda há uma relação aqui na letra C que está errada, com ex-escravos, não, porque aí, lembrar, a indústria vai precisar de mão de obra capacitada, treinada, e esses ex-escravos dificilmente vão encontrar essa oportunidade diante da sua formação ou não formação. O que acontece é a abolição da escravidão em 1888, mas não há um projeto de inclusão social. Esse reparo só vai ser visto no início dos anos 2000. Para você ter ideia, né, da situação aí, quando falo a questão do afrodescendente e a prova da PEM Bahia, o elogio que eu faço é justamente essa preocupação. É tão tal que na Constituição tem lá uma parte, né, só do negro, Constituição da Bahia. A letra D, formação do Partido Republicano pela burocracia estatal em oposição às oligarquias, não, porque esses oligarcas vão participar do Partido Republicano. É tão tal que a Primeira República também é chamada de República Velha ou República Oligárquica. Ali é a República que vai de 1894 a 1930. No caso, a banca da Primeira República, o primeiro momento da instalação da República no Brasil, que por sua vez dividimos em governo provisório, República da Espada, República Oligárquica. Então, D fora. Letra E, nacionalização dos imigrantes e sua participação nas eleições com a alteração do equilíbrio eleitoral. Não, eles vêm para suprir a mão de obra da cafeicultura, até porque há essa campanha para acabar com a escravidão. Mas também citar a importância desses imigrantes, porque eles vão trazer ideias anárquicas, sindicalistas, e vão participar justamente dos primeiros movimentos grevistas no Brasil a partir de 1917. Rota 6, letra A. Rota 7. As manifestações culturais brasileiras na segunda metade do século XIX, esse tal romantismo, realismo, parnasianismo, como característica marcante foi o quê? Letra D. Influências europeias, a Belle Époque, tá? A Bela Época, a influência cultural no Brasil é a França no século XIX. É tão tal, Augusto Comte, né, vem influenciar os militares com seu positivismo. Então, rota 7, letra D. Rota 8, já falei, porque os militares ficaram descontentes. Olha, após a Guerra do Paraguai, o exército quer mais prestígio, não simplesmente ficar capturando escravos, como muitos faziam antes da Guerra do Paraguai. E eles também serão politizados, serão influenciados pelo positivismo. Então, descontentamento do exército que culminou na questão militar, que eu falei da questão social, da questão religiosa, que levaram à crise e levaram à derrocada do Império. Pode ser atribuído ao quê? Essa insatisfação. As pressões exercidas pela Igreja junto aos militares, não. Letra B, a propaganda do militarismo sul-americano, não. A letra C, as tendências ultrademocráticas, não podemos falar nesse momento dessa tendência ou tendências democráticas. Letra D, a ambição de iniciar um programa de expansão imperialista na América Latina, não. Letra E, a predominância do poder civil, então os militares queriam participar. É tão tal que o nosso primeiro presidente da República será o militar, né? Que o próprio programa da PEM Bahia pede, tá? A figura de Deodoro da Fonseca, depois de Floriano Peixoto, aí vem um civil, aí depois vamos analisar aí o governo do civil Prudente de Moraes, Campos Salles e assim vai. Que não prestigiava os militares e lhes proibia de debate político pela imprensa. Letra E. Letra E, rota 8, letra E, isso gerou insatisfação. Rota 9, o segundo reinado de 1840 a 1889, marca a afirmação e também a fase final da monarquia brasileira. Sobre este período, a alternativa falsa é a falsa. O catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro, sim. Só vai deixar de ser oficial a partir da proclamação da República e o estabelecimento da Constituição de 1891, que vem trazer agora
essa percepção que o Estado é laico. Então, rota 9, letra A está correta, apenas falsa. Letra B, as eleições eram democráticas. Vendo, aí iremos estudar isso na próxima missão, ou na próxima rota, que corrupção, violência, o voto de cabresto marcavam as eleições da República. Imaginemos aqui no Império. Letra B está falsa. Letra C, a revolta denominada Praeira ocorreu em Pernambuco, sendo uma de suas principais reivindicações a implantação do regime republicano. Sim. Letra D, o café no final do Império foi o produto responsável pela maior parte das exportações brasileiras. Sim. Letra E, os lucros obtidos com a produção e comercialização do café permitiram a acumulação de capital necessário para a implantação das indústrias em São Paulo. A região sudeste avança muito graças ao capital deixado pela produção e comercialização do café. Rota 9, a errada, letra B. Rota 10, assinala a alternativa correta sobre a história do Brasil Imperial. Letra A, a Constituição de 1824 instituiu o regime monárquico constitucional e o princípio da divisão do poder. Foram restabelecidos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, mais moderador, 4 poderes. Letra A tá falsa. Letra B, a Revolução Praeira que ocorreu em 1848, aí tem 42, né? 48. A letra C, os republicanos foram proscritos à vida política do país num ato adicional de 1834. Apesar da proibição de 1870, um grupo de profissionais liberais fundou um partido republicano em São Paulo, que funcionou na clandestinidade até a proclamação da República. Só que aí diz que os republicanos foram proscritos da vida política no país num ato adicional. Só que esse movimento republicano, o cenário é final do século XIX. Claro, já havia aquele projeto de implantar a República no Brasil desde o século XVIII, só lembrando da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, mas esse projeto é republicano, no sentido que estamos trabalhando no segundo reinado, com esse projeto, com a influência do pensamento positivista, remonta justamente ali, né, final de 60, início de 1870. A letra D é a chamada lei do ventre livre, porque a abolição da escravidão se deu de modo lento, gradual. Lembra a lei dos sexagenários, depois ventre livre e finalmente a lei áurea. A chamada lei do ventre livre declarou, no caso, a lei do ventre livre, né, você tem a lei do sexagenário e a lei áurea. As três podemos perceber a intenção do Estado em abolir, acabar com a escravidão, mas sem gerar transformações significativas para a vida desses negros. Então, a chamada lei do ventre livre declarou livre todo o filho de mulher escrava nascido a partir de sua promulgação. Além disso, continha outras disposições tendentes a abolir gradualmente a escravidão. Isso que eu falei, né, de forma gradual. Letra D, rota 10. Rota 11, para encerrar, o regime monárquico no Brasil começa a declinar já em fins da década de 60, isso que eu falei, né? Fim de 60 e início de 70, finalizando-se efetivamente, que muitos chamam de golpe, né? Em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, que, letra A, oportunizou a adoção imediata do sistema de eleições diretas, sendo eleito o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Só que a eleição, a questão fala de eleição, só que aí você tem ele chegando ao poder através desse golpe, como eu falei. Tá? Então, letra A fora. Ó, Dom Pedro, pega tuas malas, vai para Paris, fica de boa. Aí depois tem a Assembleia, que vem compor, né, que tem como objetivo criar uma Constituição. É a fase do governo aí provisório. Em seguida você tem aquela fase já com a Constituição, sai Deodoro da Fonseca, assume o Marechal Floriano Peixoto. Então a letra A está falsa, que fala da eleição. Letra B, coroava a vitória de liberais contra conservadores, que impunham sempre a bandeira republicana. Não, porque a categoria, quando eu falo liberais, não é um grupo homogêneo. Veja que respondemos uma questão que, em muitos momentos, os liberais são conservadores, quando eles têm um desejo de permanecer no poder. Letra C, extinguiu o regime do padroado régio, sim. Aí você tem a religião oficial do Brasil, o catolicismo, até 15 de novembro, que em seguida vem o estabelecimento aí, né, do Estado laico.
separando no Brasil os poderes do Estado e os da Igreja Católica, que era a religião oficial do Brasil, o catolicismo. Letra D, ao ser implantada, aproveitou os símbolos nacionais da monarquia, excetuando-se a criação de uma nova bandeira. Nossa bandeira tem elementos da monarquia, o verde, o amarelo. Em seguida sai aquela coroa, coloca a expressão ordem e progresso, influência positivista, mas tem elementos da monarquia. E muitos analisam que até o presidente é resultado dessa influência monárquica, porque no Brasil o presidente ele é chefe do poder executivo, chefe da administração pública. Você estudou aí direito constitucional. Ele é chefe do governo e chefe do Estado. Então é um super mega poder. Tá? Assim, rota 11, letra C de casa, o erro da E desestimulou a vida de imigrantes. Não, estimulou, até porque havia aquele projeto de embranquecer o nosso país. O Brasil não queria ser lembrado como um país de negros. O objetivo era justamente lembrar e trazer esses europeus, esses imigrantes, para embranquecer. É a eugenia, né? Que a gente não vai discutir nessa aula, mas havia muitos teóricos no final do século XIX que defendia esse embranquecimento. Assim encerramos mais uma Rota das 11. O tema foi Segundo Reinado. Daqui a pouquinho tem mais. Vamos trabalhar a República de 1889, com a chegada de Marechal Deodoro da Fonseca, até o governo de Washington Luiz, que sai do poder em 1930, e aí vamos trabalhar em seguida Vargas. Mas a próxima aula vamos tratar o que aconteceu no Brasil, na vida política, cultural, social, entre 1889 a 1930, que no programa está lá, a Primeira República, coronelismo, também falando sobre a política dos governadores. Vamos analisar tudo isso, coronelismo, eleições, vida cultural, as rebeliões, na próxima missão, porque que você sabe, com conselho disciplinado, PM Bahia vai ser aprovado.